Boa noite, eu sou André Pinheiro e estou com vocês mais uma vez para falarmos sobre o autismo. Antes eu quero pedir para vocês para entrarem no nosso canal, se inscrever para receber mais informações sobre autismo, vídeos novos e também não deixa de dar um like para ajudar o nosso canal. E participe também do fórum aqui embaixo, também participe do fórum com dúvidas, sugestões e envie para nós sugestões para os próximos vídeos. Estou muito contente de nós voltarmos e falar mais uma vez do nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre uma sugestão que as mães e professores profissionais da educação enviaram, que é sobre o autismo e a educação inclusiva. É um tema muito importante, um tema bem complexo, que eu confesso a vocês, além da minha experiência que eu vou colocar, eu também estudei bastante para poder falar com vocês. É um tema muito importante, como eu já disse, e que vocês podem participar, e é importante o debate, é importante a troca de informações. Então nós vamos falar hoje o autismo e a educação inclusiva. Para nós entendermos um pouquinho, o mito que se tem é que o autista, ele não se aprende. Ele não aprende. O autista não aprende. Ele não consegue evoluir na escola. Isso não é verdade, claro. Não é verdade esse mito. Existem dúvidas também como orientar a escola a conduzir essas crianças. Essas dúvidas são dos profissionais, não só da escola, mas de vários ângulos, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos. Então tem essa dúvida, como orientar a escola a conduzir essas crianças? É uma dúvida da sociedade. Como estruturar uma escola para abrigar essas crianças? Essas pessoas com deficiência. Então é necessário a escola se preparar. Ela precisa de um projeto organizado. Qual é a necessidade desse aluno? É uma pergunta, uma indagação. Primeiro, o autista, ele tem particularidades. Ele varia de criança para criança. Então, o autista, um não é igual ao outro, que funciona para um não funciona para o outro. Isso porque a personalidade do autista, ela é diferente, então varia de uma criança para outra. Então esse é algo que a educação inclusiva, ela precisa ficar atenta, né, com esse tópico. A necessidade do aluno autista, como que é essa necessidade? O que ele precisa? Quais os déficits que apresenta? Quais são as particularidades? Autistas são diferentes, então é isso que é importante eles saberem que é diferente, para poder planejar, para poder fazer um projeto. Tudo isso é importante. Cada caso deve ser avaliado com detalhes antes de se planejar. Não adianta fazer um planejamento se não tiver, o profissional não tiver essa visão de que o autista é diferente, que o que funciona para um não funciona para o outro. Então é importante ele conhecer esse aluno. Qual é a proposta curricular para aquela criança? É importante. O olhar nesse caso, ele deve ser individualizado. A criança com autista é diferente em todas as abordagens. Varia o gosto maior para a escola. Por exemplo, ele gosta mais da escola, o outro não. Então esse é o que varia. Varia da criança autista para a criança autista. Então, para fazer a inclusão de verdade e garantir uma aprendizagem de todos os alunos na escola regular, é preciso fortalecer a formação dos professores e criar uma boa rede de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e profissionais de saúde que atendam as pessoas com deficiência. A inclusão social escolar de pessoas com deficiência é a resposta para a situação que perpetuava a segregação dessas pessoas. Antes, o sistema brasileiro abrigava dois tipos de serviço:
a escola regular e a escola especial. O aluno frequentava uma ou outra. Então, o que eu posso dizer para vocês eu vivi essa fase, né, da escola regular e da escola especial. Na minha época não tinha a educação inclusiva, né? Ou você estudava na escola regular ou você estudava na escola especial. Então, eu estudei na escola regular todo o tempo, SESI, pré, hoje o que é chamado de ensino fundamental, eu estudei na escola pública, né? Primeiro ano SESI, depois escola estadual. Então eu não, naquela época não tinha o conhecimento que tem hoje do autismo e então as pessoas não sabiam o que era, então mesmo que você apresentava ali as características, não conseguiam identificar, né? Então havia essa dificuldade. Então não tinha esse atendimento hoje que tem nas escolas, não tinha educação inclusiva, não tinha profissionais com conhecimento, então era mais difícil. Apesar de hoje faltar ainda esse conhecimento, ainda faltar pessoas com especialização, mas naquela época era muito, muito mais difícil, não se falava, então as pessoas nem imaginavam o que era o autismo, né? Então, geralmente você estudava na escola regular e não tinha esse encaminhamento, somente alguns casos que eram encaminhados para escola especial. E nessa época era o período de segregação, então a pessoa ela era separada, que ela não tinha o comportamento que era desejado, então ela era separado em salas especiais ou escolas especiais e não ficavam junto com os outros, né? Então, e era segregação mesmo, era o período em que a criança separava e o intuito era de que colocasse o padrão para ela da sociedade, que ela fosse igual a todos. É como se fosse um defeito e teria que consertar, ela teria que seguir os comportamentos, as normas, os padrões da sociedade. Então era um período de segregação, bem diferente do período de hoje, onde nós temos a educação inclusiva, ainda que ela falte muita coisa, mas ela avançou bastante nessa questão, né? Nós não temos hoje a segregação daquela época, né, da separação daquela época. Então, nosso sistema escolar ele modificou com a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado, a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. Com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. Então, nós podemos citar a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, muito conhecido como a Lei Berenice Piana, que é a mãe que lutou, né, por essas políticas de proteção aos direitos do autista. Então, por não haver um texto específico que dissesse que os autistas são deficientes, então muitos deles não podiam usufruir dos benefícios que já existem na legislação brasileira. Então ela veio regulamentar essa lei, muito importante, essa lei garante a inclusão dos alunos na escola regular. Ela vem esclarecer, né, vem garantir o direito que já havia na Constituição, então ela vem garantir esse direito claramente e garantir a igualdade das pessoas com deficiência, os autistas, como pessoas com deficiência e garantir os direitos iguais. As dificuldades que as instituições enfrentam para lidar com a diversidade como um todo. Então, existe uma diferença entre integração e inclusão. Nós temos que diferenciar a integração da inclusão, e existe uma grande diferença. Temos que diferenciar a integração de inclusão, na qual na primeira, tudo depende do aluno e é ele que tem que se adaptar buscando alternativas para se integrar.
Ao passo que na inclusão, o social deverá modificar-se e preparar-se para receber o aluno com deficiência. A inclusão não deve ser apenas um desafio do professor, mas sim de toda a escola e da rede de ensino. Os educadores têm de entender o autismo, compreender que aquele aluno processa as informações de maneira diferente, tem resistência a mudanças, pode ser mais sensível ao barulho. Cada uma dessas especificidades exige adaptações na rotina escola inclusiva, na qual as diferenças são respeitadas e utilizadas em prol da aprendizagem. Deve-se rever as políticas públicas atuais, de modo a garantir aos educadores os conhecimentos, o tempo e a formação necessária para que os alunos não só sejam matriculados, mas também tenham garantido o seu direito de aprender. A convivência compartilhada da criança com autismo na escola, a partir da sua inclusão no ensino comum, torna-se possível a partir de contatos sociais e favorece não só o seu desenvolvimento, mas o das outras crianças, na medida em que estas últimas convivem e aprendem com as diferenças. Proporcionar às crianças com autismo oportunidades de conviver com as outras, da mesma faixa etária, possibilita o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Além disso, as habilidades sociais são passíveis de ser adquiridas pelas trocas que acontecem no processo da aprendizagem social. Então é importante nós destacarmos a necessidade de compreender a importância de se trabalhar com as crianças autistas através do amor, da paciência, sempre em busca de conhecer suas especificidades e estimular suas habilidades, compreendendo e valorizando o autista como um ser humano com inúmeras sensações, e que essas devem ser conhecidas, respeitadas e estimuladas. Então, eu quero até colocar a minha experiência de vida, que eu acho importantíssima, e não só como educador de educação inclusiva, mas como autista, para quem eu sempre friso, eu sou autista, eu tenho a síndrome de Asperger, diagnosticado na fase adulta, e eu vivi toda a minha infância, a adolescência e vários fatores que eu posso falar para vocês, complementando. Então, o que acontece muito é a integração. No meu caso, mesmo os professores, sem conhecer o que é autismo, as características, ou se realmente eu tinha, eu estava ali integrado com os alunos. Então, integrar você colocar o aluno ali no grupo, mas isso não é educação inclusiva, é o que confunde muito. Parece que está incluso, mas somente está integrado o aluno. Ele não está incluso. Por quê? Para você incluir o aluno, é necessário que a escola ela esteja totalmente preparada para receber aquele aluno, mas esse aluno, a inclusão ela é feita com todos. Você vai fazer a inclusão com todos os alunos. Então essa é a diferença. E o aluno não é ele que vai ter que se preparar e se adaptar, como era o meu caso, na escola. Então não é ele que vai ter que se adaptar, mas a escola é que vai preparar e vai adaptar para esse aluno. Então existe uma grande diferença. A escola ela vai encaminhar o aluno e vai trabalhar com os outros profissionais em conjuntos, com psicólogos, fonoaudiólogos, médicos. Então vai ter toda essa equipe, ela vai ter essa equipe para trabalhar em conjunto e ela vai trocar informações e um vai dar apoio ao outro e trabalhar com essa criança na escola, e aí sim vai trabalhar com a educação inclusiva de fato. Então a escola preparada para receber os alunos, a direção, os profissionais,
E também é um trabalho que precisa frisar, que é o trabalho da classe, né? A classe ganha, a sociedade ganha, a classe ganha com essa diversidade, né? Então isso é muito importante. E, por exemplo, pode até citar um caso, né, que um professor comentou comigo, de que um aluno, um autista, né, que é o transtorno do, quando eu falo autista, é o transtorno do espectro autista, ele está inserido, nós estamos inseridos dentro do TEA, né, transtorno do espectro autista, e o aluno, ele ficou embaixo da mesa. Então, jamais você vai chamar atenção, o professor não chamou a atenção daquele aluno, mas ao contrário, o professor trabalhou com os alunos para saber, olha, ele ficou embaixo, ele está estudando embaixo da mesa. E aí os outros alunos também entraram embaixo da mesa e estudaram. Então é algo que foge da rotina, né, do professor, mas que trabalhou com a classe dentro da educação inclusiva, incluiu realmente, né, é um exemplo, né, que aí os alunos passaram a entender ali o aluno fazendo diferente. Então você trabalha tudo isso. Então é importante a perseverança, né, a criatividade do professor e a importância da escola planejar, né, mas aquela primeira informação, entendendo que os autistas, um caso varia para outro, que funciona para um, não funciona para o outro, e que há essa diferença também, né, do autista, dentro do transtorno do espectro autista, há essa diferença por questão da personalidade, ninguém é igual a ninguém, então há essa diferença da personalidade, então varia as características, varia autismo para autismo. Então isso é importante frisar aqui na questão da educação inclusiva. É um tema bem complexo e que nós aí passamos algumas informações, mas há muito o que falar sobre a educação inclusiva, e a primeiro momento então nós passamos essas informações para vocês, mas sempre nos colocando à disposição de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, complementação, estamos à disposição, porque o nosso intuito é de divulgar informações a respeito do autismo, colaborar e contribuir, e estamos aqui para trocarmos informações. Então eu aguardo as informações, sugestões para novos vídeos de vocês. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos, mais informações. Dê um like para ajudar o nosso canal, para os vídeos sobre autismo e também sobre outras informações, atualidades, variedades, e participe do nosso fórum, ok? Compartilhe o nosso vídeo, porque você ajuda bastante a divulgar as informações também sobre o autismo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por todo o apoio que vocês têm nos dado, de assistir nossos vídeos, de compartilhar, do like, de se inscrever, e do carinho, que eu acho que o carinho não tem preço, né? Os agradecimentos, as informações, tudo isso tem nos ajudado. Muito obrigado, a gente fica muito contente, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Uma boa semana a todos e até mais.